Olá para você que nos acompanha por meio dos nossos canais de comunicação. Estamos de volta ouvindo os representantes eleitos por Divinópolis e região para fazer um balanço sobre o ano de 2024. Foram diversas pautas, apesar de ano eleitoral. Conosco aqui hoje o senador Cleitinho Azevedo. Seja muito bem-vindo novamente, Cleitinho. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade de poder aqui até prestar conta do meu mandato, não só para Divinópolis, para a região. Então, Cleitinho, apesar de ano eleitoral, foi assim, um período bem movimentado, com pautas polêmicas, né, que geraram discussões, e você esteve envolvido em boa parte delas. Eu começo falando de uma que você gravou vídeo e teve repercussão, que é a saidinha temporária, né? A gente infelizmente teve um fim trágico de um PM, um sargento em Belo Horizonte. Depois disso foram vários pedidos, mas no final das contas foi concedido novamente no fim do ano. Foi concedido no final do ano agora, já tem vários relatos já de que não voltaram e cometeram um crime. Então mostra que esse benefício que dá para os presos não funciona. Então precisa acabar com ele. Não para todos, infelizmente, mas, né? Infelizmente alguns vão pagar por esses vagabundos, esses criminosos que acabam tendo esse benefício e acaba prejudicando inocentes. Eu fiz um vídeo agora, deve ter uns 5 dias, mostrando a quantidade já de crimes que esses vagabundos cometeram durante esse processo saidinho. Exatamente. Teve um que eu vi também que deixa todos indignados, é claro, de um pai esse que mesmo. Estuprou a própria filha. Esse mesmo, estava de saidinho. Então como é que faz? A gente votou lá no Congresso para acabar com a saidinha. Aí num artigo que tinha lá, o Lula pegou e vetou esse artigo que está dando esse benefício. Vamos tentar agora em 2025, com esses relatos, mostrar não só para o Lula, mas para toda a sociedade brasileira que não compensa dessa saidinha. Infelizmente, são as brechas que as leis brasileiras permitem, né? Isso. Aproveitando, Cleitinho, a gente vem falando, não é de hoje, sobre isso. As leis brasileiras são antigas, cheias de defeitos, que aparecem brechas como essa. Precisa atualizar, né, Gisele? Demais, já passou da hora de se fazer uma campanha. Se não for a maioria, claro, não falo você, mas a maioria dos políticos que são responsáveis por isso, infelizmente, são contrários, porque algumas delas, infelizmente, vão voltar contra eles. Com certeza. Então a gente precisa legislar, atualizar o Código Penal, vários projetos que, como você disse, já está ultrapassado e precisa atualizar. Outro assunto também, Cleitinho, que gerou bastante repercussão, 6x1. Muita gente te criticou porque que é um político de direita, que tem... Mas, no fundo, eu acho que falta aí uma interpretação de como as coisas funcionam de verdade. Não, eu acho que falta um pouco de empatia com o próximo. Quem critica é porque não faz a escala 6x1, deve fazer 5x2. Que moral, eu vou te dar um exemplo dos políticos. Que moral que o político tem de falar de escala? Vou falar para a população aqui. A escala lá dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara e dentro do Senado, é 3x4. É terça, quarta e quinta que a gente tem que fazer a nossa atribuição de fiscalizar e legislar. Aí alguns políticos vão falar assim, Cleitinho, mas dia de segunda, sexta ou até final de semana, você pode ir para a base. Não, vai. Eu sou um que viaja muito para rodar o Estado. Todos fazem isso. Se você for para falar o que é a função do senador e do deputado federal, que é de legislar e fiscalizar, é terça, quarta e quinta. Temos agora esse recesso maravilhoso, que é de janeiro até fevereiro. Praticamente então, 2 meses. Que moral que um político tem de falar de uma escala 6x1, falar que é contra, se esse trabalhador que está fazendo essa escala 6x1 está trabalhando para ganhar R$ 1.500 agora, pagando imposto rigorosamente em dia, para pagar benefício, privilégio, regalia de político. Político nenhum não tem moral. Exatamente. É zero. Igual que, você estava lá no Réveillon, que eu toquei lá no Réveillon. Sim. Eu até parei o show na hora e pedi para bater palmas para as pessoas que estavam lá preparando o Réveillon. O garçom que serve, aquela pessoa que está na portaria para poder você se identificar e poder entrar no evento, aquela pessoa, o segurança que está lá para poder te dar a segurança, ele largou o pai, a mãe, o filho, a esposa, para poder estar lá. O pessoal da limpeza, isso, né? O pessoal Muita da limpeza gente depois não comemorou para poder estar cuidando da gente que estava lá. Os próprios músicos que estavam comigo tocando, larga o pai, larga a mãe, larga a esposa para estar lá tocando. Pergunta se um político, empatia. Um representante do judiciário que tem salários volumosos também deve estar tudo na Europa agora, no Nova York, Europa, deve estar longe. Entendeu? Ganhando 40 mil por mês.
e quer falar que não pode ter diminuir a escala. Que fique claro. Eu até acho que a escala que a Érica Hilton colocou na PEC dela, foi o que eu estou trocando na minha PEC que eu estou fazendo no Senado, ela colocou, se eu não me engano, 4x3. Eu acho que é inviável ainda para o país. Sim. 5x2 e desonerando a folha, reduzindo imposto, é viável, que você pode ver que várias empresas já trabalham pelo 5x2. Consultório odontológico, advocacia, a maioria já é 5x2. E as pessoas têm que entender, você que está vendo, que vai criticar, não vai, mas aí como é que vai ficar o supermercado de sábado e domingo? O shopping vai continuar funcionando. Vai ter uma escala, um rodízio, para aquela pessoa poder ter 2 dias de folga. Agora, o que me chama a atenção, quem critica, é porque não faz a escala 6x1. Porque só quem faz a escala 6x1, como eu fiz a vida inteira, eu sei que é com a escala 6x1. Por isso que eu defendo acabar com ela e a gente tentar fazer uma escala 5x2. E tem gente que faz até mais. O nosso caso, por exemplo, pessoal da saúde, são áreas que não param. Não para, né? 24 horas. 24 horas. O jornalismo mesmo, Exatamente. Vocês têm que dar furo. Às vezes acontece uma tragédia. Divinópolis, foi o final de semana negócio de água aí. Às vezes tem que ligar para vocês têm que ir lá cobrir. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fico bem tranquilo com isso, porque eu conheço o ser humano, a gente vai evoluindo, principalmente na política. Quem critica é porque não faz a escala 6x1. Exatamente. Outro assunto, Cleitinho, também, emendas parlamentares. Eita assunto que veio, que foi para o Supremo, que foi criticado por você e outros, inclusive... Outro dia, assistindo, já tarde da noite, me parece que o Jornal da Globo, comentário falando sobre as emendas do Dino que tinha barrado, e eles citaram lá 3 políticos que criticaram, né? E denunciaram, entre eles você. Foi. Então, assim, eu quero falar uma coisa para a população que fala assim, né? O Cleitinho só faz bagulho. As pessoas deviam entender que a minha função é de legislar e fiscalizar. Eu fui o senador que mais propôs projeto dentro do Senado esse ano, em 2024. E o que mais fiscalizou. Essa denúncia que eu fiz na tribuna, encaminhando para o STF, barrou 4 bilhões de reais que ia para o ralo. Que não sabe a transferência, não sabe a transparência da emenda. Aí algumas pessoas que criticam também falam assim, você está apoiando o Dino nessa situação? Podia ser qualquer ministro. Não precisa ser o Dino, não. O princípio da administração pública se chama transparência. Como é que você vai pegar 4 bilhões de reais e não vai dar transparência nessas emendas? A emenda não é do Dino, a emenda não é do Lula, a emenda não é minha, a emenda não é do Rodrigo Pacheco, emenda é dinheiro do povo. O mínimo que um parlamentar... Esse mesmo povo que a gente pagou, que ganha R$1.500. O mínimo que um parlamentar tem que dar é transparência nas emendas. Através da minha reivindicação, do deputado também federal, que eu esqueci o nome dele aqui, que é do PSOL, que eu esqueci, o Glauber Braga, e mais a Adriana Ventura, que é do Novo. O Flávio Dino mandou um ofício mandando barrar esses 4 bilhões. Então, assim, isso é fiscalização. Fiz várias fiscalizações durante esse ano agora, que barrou várias licitações que ia ter do governo. Ia ter uma licitação do governo que era o próprio Exército já fazia de encaminhar alimento, medicamentos para o pessoal indígena. Eles queriam contratar uma empresa que fica em 200 milhões de reais se o Exército faz isso de graça. Eu denunciei, encaminhei para os órgãos competentes, barrou 200 milhões de reais. Outra situação que eu fiz agora no final do ano, sobre a PEC dos cortes de gastos, o governo queria cortar o benefício do BPC de autista e de síndrome de Down. Eu e a Damares, que é do Partido Republicano, entramos com destaque para que não pudesse tirar esse artigo que estava lá, para que aquele que tem esse benefício do BPC pudesse receber. Deu tudo certo. Esse beneficiário agora do BPC que é autista e síndrome de Down vai continuar recebendo. Gente, então isso é função de parlamentar. É função e até porque só interrompendo, eu não gosto nem de ficar me gabando com o negócio de emenda. Eu estou vendo deputado aqui na região, deputado da cidade, ficar fazendo propaganda de emenda. Não deveria, o parlamentar não deveria nem ter emenda. Você vê que eu não fico nem ficar divulgando as emendas que eu mando, não. É fácil de pegar, é só ir lá na prefeitura e perguntar quantos que o Cleitinho de deputado estadual e senador já encaminhou. Tanto para o governo do meu irmão, que eles falam assim, você está mandando que é do seu irmão. Não, pergunta quando era o Galileu, quantos que eu mandei. E eu não fico me glorificando disso, então, que eu acho que para mim é a coisa mais idiota que tem no parlamentar, é a coisa mais fácil. É a mesma coisa de um centroavante estar na cara do gol, sem goleiro mandar empurrar. Se qualquer um parlamentar que for eleito consegue fazer isso, indicar emenda e ficar glorificando o dinheiro que não é nosso, é do povo. Então, jamais, por mim, deveria acabar com isso. Olha você ver, eu sou oposição do Lula. Por mim, o orçamento deveria ficar com o Lula e cabe a nós, senadores e deputados federais, fiscalizar o orçamento. É isso que é a função de parlamentar. Então, não vou ficar aqui glorificando, fazendo outdoor, divulgando em rádio que eu mandei tanto para Divinópolis, não. Isso é minha obrigação de fazer isso aí.
Fico me glorificando, isso é uma chatice isso aí. Devia acabar com isso. Até porque, né, o representante do legislativo é eleito para fazer isso aí. Legislar e fiscalizar. Não é executivo. Executar, a obra não, foi eu que fiz, não. Eu tô resolvendo um problema lá no Buriti daquela estrada, é recurso meu do Domingo Sávio. Eu vou ficar aqui me gabando disso aqui? Uma coisa que, se fosse outro senador, também tinha condição de fazer isso. Então, sim, isso é dinheiro do povo que volta pro povo, não é mais que obrigação nossa fazer isso. Essa mudança sua, você falando da Damares, é interessante porque quem tem filho autista, principalmente um grau mais elevado, ou síndrome, ou outra deficiência que seja, sabe o trabalho que dá, que a mãe, principalmente, tem que ficar por conta 24 horas. Não consegue trabalhar, como que vai cortar o benefício de uma pessoa dessa? Na maioria das vezes, de baixo poder aquisitivo. Outra coisa, isso não é favor, isso é direito. Direito adquirido. Então, o que me chamou a atenção desses códigos de gás, que precisa ter código de gás mesmo. Demais. Pela situação que está o país, mas mexer com quem mais precisa. O código de gás não vem no executivo. O código de gás não vem no legislativo. Não manda tirar auxílio moradia da gente, não manda tirar auxílio mudança, não manda tirar auxílio alimentação, não manda tirar auxílio livro, um monte de patifaria que tem. Entendeu? Então, assim, isso vocês não querem cortar, agora cortar de quem precisa. Então, assim, é isso que a gente precisa conscientizar os parlamentares lá, para a gente tentar mudar essa realidade aqui. Corta do povo não tem que cortar da gente. Esse movimento, Cleitinho, seu de corte de super salários, você citou algumas vezes. A PEC é minha, de super salários. Exatamente. Lá dentro, Senado, Câmara, Judiciário, você sofreu alguma, vamos falar assim, retaliação por isso? É zero. Sabe por quê? Que eu não devo nada para eles? Eles não têm nem coragem de fazer retaliação comigo. Eles não é louco de fazer retaliação comigo, porque eu não devo nada para eles. Por isso que eles não fazem nada comigo. Eu não devo nada, só devo pro povo. Porque a gente sabe que é um tema que pega no calcanhar da maioria. Pega. Né? As emendas é a prova disso. Eu até falo muito. Vou falar de agora, no momento que eu estou como senador, não. Mas posso falar antes da Constituição, até depois da Constituição. Quando começou a inventar as emendas. Se Deus descer aqui na Terra e abrir o livro de cada político desse Brasil aqui e mostrar o que eles fizeram com essas emendas, o povo vai lá para a porta do Congresso e dá chibatada nos políticos lá. Porque a verdade... se for para investigar o que é emenda parlamentar dentro do Brasil aqui, eu garanto para vocês que mais de 50% vai preso, vai para cadeia. Emendas parlamentares e outros benefícios também, como dinheiro para fazer campanha eleitoral. 5 bilhões de reais aí. Me fala. Assim, a gente, se você for estudar a história de Divinópolis, vamos pegar só Divinópolis. Quando o início da política ali de Fábio Notini, daqueles vereadores que tinham outras profissões, médicos, advogados, eles trabalhavam de graça. E logo depois passou a receber, mas não tinha uma ajuda para fazer uma campanha, era só sola de sapato, mas hoje não. Tem que ser tudo mais fácil. O povo tem que arcar com tudo, é um absurdo. Porque eu nunca usei, aí eu fico escutando de alguns políticos aqui da cidade, da região, falando isso. Você não usa, mas você tem rede social. Vocês também têm rede social. Vocês também têm sola do pé para andar. Vocês também têm boca para falar. Qual que é o benefício que eu não tenho que vocês não têm? Pelo contrário, vocês têm e eu não tenho. Eu não uso essa porcaria de fundo eleitoral. Eu nunca precisei de usar. Como é que eu vou usar, na minha consciência, 5 bilhões de reais? Né? 5 bilhões de reais, onde tem gente que está esperando 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, uma cirurgia. Onde a pessoa chega na UPA, fica 3, 4 dias, até 20 dias... para poder ter uma vaga. Como é que vai? Qual que é essa consciência? Como que você é político? Aí qualquer trabalhador, até para fazer um currículo, tem que pagar. Por que nós tem duas vezes? O trabalhador paga para a gente fazer campanha, depois a gente ganha a eleição e ele continua pagando a gente. E alguns vagabundos ainda vai roubar do povo ainda. Então assim, isso precisa acabar. Fala de código de gasto. Peraí, código de gasto. Para você que está vendo esse vídeo, você está trabalhando. Você não administra o país, nem uma cidade, nem um estado. Você trabalha para pagar imposto para que os políticos administrem. Eles não conseguem administrar. Eles vão lá e deixam um déficit, um rombo gigante para você pagar. Para você pagar a conta. Quem tem que pagar essa conta aqui somos nós. Os políticos que têm que pagar essa conta. Não é a sociedade que tem que pagar, não. Quem que é incompetente aqui foi os políticos. Quem administra o país não é o trabalhador, é o político. Então é nós que tem que pagar essa conta. Então eu falo isso, eu fico taxado de barulhento, de chato, mas é a verdade. Mas eu acredito que daqui uns 20 anos, ou 30 anos, quando eu morrer, aí vai dar valor. Porque o Enéas era assim. O Enéas era taxado de louco. Nossa, hoje ele é gênio. São dois políticos para mim que fez a diferença e não teve o valor merecido. Enéas pelo conhecimento e inteligência.
inteligência. Clodovil, pela sabedoria do Clodovil. Extremamente sábio. Tudo que ele falou há 20 anos atrás é atualizado. Aí, além disso tudo, é um dinheiro, imagina esse retornando para o povo, esse dinheiro aí para fazer campanha, para a saúde, como você falou, que é deficitária no Brasil inteiro. E assim, são situações que a gente vê no dia a dia, Cleitinho, mas eu abro um parêntese aqui. O político tem consciência disso, né? Sabe que está fazendo errado, que está fazendo covardia com o mais necessitado, mas a maioria do povo também tem uma responsabilidade, porque elege a gente desse jeito, não pesquisa, não fiscaliza. Muita gente não sabe quem votou nessa última eleição, né? Não, então, o dia que o povo mudar essa mentalidade, de repente ele derruba, né? Derruba esse povo que está lá, porque não é possível. Todo poder emana do povo. Ó, que eles souberem que está isso na Constituição e praticar isso que está na Constituição, a gente muda o país. Ah, mas tem uma coisinha também. Falta educação suficiente para isso, que ninguém oferece direito, porque sabe que vai descobrir a verdade. É verdade. Né? Eu queria só finalizar na questão do fundo eleitoral, deixar essa consciência aqui para o povo entender, que o fundo eleitoral é muito parecido com a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, na lógica, é para que aqueles artistas que estão começando tenham a oportunidade de ter um patrocínio, fazer uma estrutura para poder divulgar o seu trabalho. Aí eu faço uma pergunta aqui na Lei Rouanet. Algum artista pequeno pega? Olha aí quem que pegou. São só artistas grandes, que já tem estrutura, já tem dinheiro. Quem está precisando de uma oportunidade para mostrar seu trabalho, não tem. Então, na lógica, é linda a Lei Rouanet e o fundo eleitoral. Na prática, não funciona. Qual que é a minha comparação com a Lei Rouanet e com o fundo eleitoral? Eles querem igualar na campanha. Eles querem que aquele que está chegando agora tenha a mesma estrutura que um parlamentar como eu tenha, como um deputado que está no mandato tem. Faço uma pergunta, aquele que está começando, ele pega o mesmo valor daquele que está no mandato? Procura saber. Eles escolhem alguns para ter o fundo eleitoral. Aquele que está começando mesmo, ele não tem nada. Então, na lógica é linda, na prática não funciona. Claro, a verdade é essa. Exatamente. Na teoria é linda, na prática não funciona. A forma que os partidos gerem também seus filiados, está tudo errado. A lógica para ficar justo o fundo eleitoral, por exemplo, um partido, o Republicanos como o meu, ele tem direito a 5 milhões, certo? Desses 5 milhões tem 20 candidatos a deputado federal. Então você vai pegar os 20 milhões e dividir para os 20 candidatos. Você não vai pegar os 20 milhões, dá 19 para um, dá 500 mil para o outro e não dá nada para o pequeno. Então tinha que ser assim. Não é assim e não vai ser assim. É ao contrário, é uma pirâmide invertida. Quem mais precisa ganha menos. Isso. Né? Isso. É como o pobre. Cleitinho, mais um assunto polêmico. Se a gente for falar de todos os assuntos, infelizmente não dá tempo, a gente ficaria aqui a tarde inteira, né? Mas tem também a liberação das drogas. De recesso, viu? Tô à a liberação das drogas também, que foi um assunto bem discutido, que você falou sobre isso também. Eu trabalhei, na época do Varejão com meu pai, várias ONGs, associações, pegavam verdura lá, a gente fazia a doação para esses que precisam, né, da reabilitação. Então, assim, eu senti na pele. Eu tenho gente dentro da minha família que é usuário. Então, assim, eu jamais vou ser a favor de droga, não. Entendeu? Então, assim, eu me posicionei contra. A gente conseguiu uma vitória lá, porque eles queriam, de todo jeito... Não, até que a gente perdeu, para te falar a verdade, né? A descriminalização veio. Então, assim, através do STF, uma das coisas que eu questionei muito, porque nós temos o poder de legislar. Nós que somos representantes. E o STF também fazendo essa função de legislar. Então, assim, os poderes literalmente sendo interferidos. Então, um dos pontos que eu critiquei foi isso. Não, se é que alguém que tem que falar aqui, quem foi eleito pelo povo. O STF não é eleito pelo povo. Então, nessa aí eu me posicionei contra, mas infelizmente... Né, o que a gente vê muito no Brasil, até nas cidades, né, como Divinópolis e outras também, estados... os poderes precisam ter uma harmonia muito grande para levar benefício para a população. Porém, as funções, as atribuições precisam ser distintas e respeitadas. Respeitada. É o que não está acontecendo nesse momento. Falando de todos os assuntos de 2024, a gente vem com um factual, Cleitinho, para finalizar esse balanço nosso de eleições. Você tem falado aí, muitas pessoas têm te sugerido, perguntado, que é sobre candidatura. Como é que está a situação? Você já definiu alguma coisa? Não defini nada, porque é daqui 2 anos ainda, mas sim, eu virei senador, o que vier agora é lucro. Deixa na mão de Deus e na vontade do povo, o que o povo querer,
E eu tô com vontade. Mas o que você tem ouvido onde você vai? Toda hora alguém me paga, com toda humildade. Não tô falando isso com arrogância, Sim. com prepotência, não. Espera de me mentir, não, que eu sou muito transparente. Hoje, agora, antes um pouquinho de chegar aqui, que um rapaz me pagou ali e me perguntou se eu seria candidato a governador. Então isso está rodando dentro do Estado mesmo. E talvez até um desafio para mim poder executar mesmo, para me ter a caneta. Eu quero finalizar aqui dizendo, até porque tem muita gente me questionando sobre a minha lei que foi aprovada no Senado, de isentar o IPVA de carro velho até de 20 anos. Sim. Foi votado no Senado, eu quero explicar para vocês aqui, às vezes eu vou ficar até nervoso. Foi votado no Senado, e sempre é assim, aí tem que ir para a Câmara tem que analisar a proposta. Foi votado no Senado em março de 2024. E eu lutando para colocar na CCJ, que é a comissão mais importante que tem, para que depois que passasse na CCJ, pudesse ir para plenário. Fui abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, lutando de todo jeito para colocar o projeto para votar, que já tinha votado no Senado em primeiro turno e segundo turno. Até chegar dezembro, eu ligar para a presidente da CCJ, Carol Detone, ela me comprometeu de colocar para colocasse o mais rápido possível para ir para plenário. Aí, para contar para vocês aqui, eu até vou até pegar essa parte do vídeo aqui e jogar para Minas Gerais, para Pernambuco, que são os 2 estados ainda que não tem, vocês compartilhar, porque tá toda hora do Cleitinho eu falei, que o cara tem um carro velho, ele não quer pagar esse ano. Aí, sabe o que aconteceu? Foi para a CCJ. Regimental pode. Eu não fazeria isso, mas 3 deputados fizeram isso. 2 de Minas Gerais e um, se eu não me engano, é o Chico Alencar, que era do Rio de Janeiro. Eles pediram um requerimento de retirada de pauta. Então, retirou de pauta esse projeto meu da CCJ, que seria votado para poder ir para plenário. Mas pode falar o nome dos deputados. Chico, pessoas... O de Minas Gerais aqui, eu até, na humildade, eu chamei Patrus Ananias, que eu acredito que muita gente aqui conhece, que ele é bem antigo. Né? Mandei mensagem para ele no final de semana, Patrus, não faz isso. Você precisa colocar esse projeto para votar. Eu já estou lutando com ele, tem Deus de março. Não me respondeu. Não me respondeu. Então, eu queria contar para vocês que graças ao Patrus Ananias, do PT, que fala que defende o povo, não terá isenção de PVA agora em 2025. Agora a Carol me comprometeu que em fevereiro votará na CCJ, vai colocar em plenário, até porque o presidente que deve ganhar, Hugo Mota, que é do meu partido, ele me comprometeu que vai colocar. Só vai valer para 2026. Então essa conta, vocês colocam na conta do Patrus Ananias, que é daqui de Minas Gerais, que vai continuar ainda pagando IPVA de carro velho. Era um desses assuntos também que realmente, infelizmente, foi postergado por causa disso. É o Patrus Ananias, o Chico, quem mais? A outra deputada, que eu esqueci o nome dela aqui. Mas é de Minas Gerais também? Ela é de Minas também. Eu esqueci o nome dela. Deu branco aqui agora. Ok, Cleitinho, então... Ela é índia. Depois você pesquisa. Eu esqueci eu sei quem nome que é difícil, também, mas assim, são tantos representantes que a gente não consegue lembrar de todos. E para finalizar, então, ontem o Gustavo Lima falou que vai se filiar a um partido que pretende ser candidato à presidência. Eu vi que você gravou um vídeo neste assunto. Você achou a ideia dele interessante? Você o apoiaria? Eu estou conversando com ele aqui, até para ele estar me pedindo orientação sobre até questão de partido. Sim. Eu falei e apoio ele, como eu apoio você, como eu apoio qualquer um que nunca foi político. Se a gente quiser mudar, eu estou contando um caso para vocês aqui, gente. Sim. Eles falaram que o Gustavo Lima não tem experiência. O Patrus Ananias, que tem experiência política, não sei de quantos, acho que eu não era nem nascido, o Patrus Ananias era político. Ele conseguiu tirar um projeto que ia beneficiar o povo. Vocês estão entendendo? Porque ele é politiqueiro. Porque na cabeça dele, o que ele pensou? Eu vou beneficiar o Cleitinho. O Cleitinho vai sair, vai ser, entendeu? Então o que ele pensou? Mas não ia beneficiar ele. Patrus Ananias é um político ativo. Ia beneficiar o povo. Então assim, o meu apoio ao Gustavo Lima, eu apoio qualquer um que nunca foi político, que não tem raiz política, que não tem vício político. Só assim a gente vai mudar a política. E vai mudando, e sai fora de quem tem experiência política, gente. O Sérgio Cabral tem experiência política, estava preso, pegou 400 anos de cadeia. Para pagar essa cadeia dele, ele tinha que ressuscitar 4 vezes. Ele tem experiência política, quer voltar para a cena do crime, quer ser candidato. Eduardo Cunha, outro pilantra, vagabundo. Eu chamo ele de vagabundo e pilantra, até hoje ele não me processou. Eu espero que ele me processe. Outro vagabundo tem experiência política, presidente da Câmara. Caçou a Dilma. Quer voltar para a cena do crime também. Tem outro também, José Disseu, extremamente experiente. Era da ditadura, José Disseu. Quer voltar para a cena do crime também. Estava preso por corrupção. Por que o Gustavo Lima não pode? Essa experiência política, já não precisa ter experiência política, não. Você precisa ter 2 coisas. Vergonha na cara e humanidade. Que você vai fazer o quê? Você vai defender o povo. Então, se você tiver vergonha na cara, que é caráter, e tiver humanidade, que é servir seu povo, qualquer um pode ser político.
Qualquer um pode ser político. Até porque não precisa de mestrado, doutorado para ser político. Até porque se tiver boa vontade, principalmente que você falou, o desejo de ajudar, principalmente quem mais precisa, dinheiro tem para ter uma boa assessoria, para você fazer um bom mandato. Né? Até porque eu canso de falar, Gisele, Jesus Cristo, que sabia tudo, ele andava com quantos? Ele dava com quantos apóstolos? 12. Eu não sei nada, eu preciso também de gente que anda do meu lado. Hein? Então, aquele que tem sabedoria e tem humildade, ele tem que reconhecer que é preciso de pessoas boas do seu lado. Na verdade, todo mundo precisa, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Desde que você coloque pessoas competentes, capacitadas, que vai te agregar, né? E vai te ajudar, e que não faça como aqueles 2 assessores, viu, gente, que estavam desviando dinheiro lá para uma máfia de empresários de veículos, né? Sim, também. Então tem que saber escolher. Cleitinho, então, um prazer te receber novamente, muito obrigada, boa sorte aí no ano que vem, tem muito trabalho pela frente. Milhões de trabalho aí, o que eu vou fazer agora em fevereiro, são 2 projetos meus que devem ser aprovados agora já em fevereiro ou março no máximo, que é esse do IPVA, de isentar, e outro também que é importante também, que eu fiz a lei de incentivo às estradas. Como tem a lei Rouanet, eu fiz para as estradas, porque aí os empresários que têm o interesse de poder investir naquela estrada onde que ele mesmo, né, os caminhões dele passam, ele pode poder ajudar o governo a fazer essas estradas e também tem a isenção de tributo. Então, até me comprometeram que em fevereiro agora vai colocar na CCJ e vai para plenário do Senado. Ok. E a gente volta na próxima semana para finalizar essa rodada de entrevistas, para fazer um balanço com os representantes de Divinópolis e região.